Queridos irmãos, queridas irmãs, agora dando sequência no vídeo 529. É óbvio, no vídeo 529, questão 422, letargia, catalepsia, mortes aparentes e também epilepsia. É óbvio que nós respeitamos a ciência da Terra, mesmo capenga, porque nada acontece por um acaso. Mas que era para nós nos encontrarmos assim melhor na questão evolução, era. Porque nós somos seres muito antigos. E a ignorância nossa é que tem feito com que nos estacionemos em certos conceitos viciosos, conceitos os quais nos detemos através do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme. Nós nos detemos através desses monstros que vivem dentro de nós. De forma que o dia que os cientistas, os psicopatologistas, o dia que todos esses seres meterem o bisturi no perispírito e no espírito, obviamente, eles conseguirão solucionar milhares de questões que para eles são inexplicáveis, mas que para o espiritismo não. Para a ciência espírita não. Porque o espiritismo remonta às causas. E tudo que eu tenho dito até agora, nesses 2 vídeos anteriores, eu tenho dito embasado na doutrina dos espíritos, nas leis de Deus, que remontam às causas, na pluralidade das existências, na lei de causa e efeito, ação e reação, reencarnação, desencarnação, mas que para 90% da humanidade, isso tudo não passa de besteira. Mas é interessante que nosso Senhor Jesus Cristo principalmente nos disse: meu reino não é deste mundo. Eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai
se não for através de mim. Nós reconhecemos que os cientistas, quando se fala em matéria de genética, hereditariedade, de genoma, eles não estão errados. Porque de fato existe a hereditariedade física, existe o genoma físico, existe a genética física, existe a árvore genealógica física, mas nenhum desses nomes que acabei de dizer existe no mundo espiritual. O genoma, vou dizer da seguinte forma: o genoma é um atributo do corpo, ele não é um atributo da alma, do espírito. E o que os cientistas dizem a respeito do genoma é muito insignificante perante o que daqui 80 anos os próprios cientistas descobrirão. O genoma, ele é mutável. Que quer dizer, ele será deixado para trás, porque superado, muito mais ele será por outros mais capacitados que ele. Isso fisiologicamente. A genética, a hereditariedade é um atributo do corpo. A árvore genealógica é um atributo do corpo. A incompatibilidade é atributo do corpo. E não do espírito. Porque o que é corpo é corpo. O que é espírito é espírito. O que, lamentavelmente, na Terra se priorizam a matéria, aquela que se desintegra, e ignoram aquele que é imortal, que é a alma, que é o espírito, que dentro do padrão evolutivo de cada qual, muitos possuem perispíritos e muitos já não precisam mais de perispíritos, como muitos não precisam mais de formas. Eles fazem parte de um todo. Em todo lugar estão, é óbvio, limitadamente, porque ilimitado é só Deus. Não sei se você está conseguindo entender. Mas por que isso? Nós, de alguma forma, respeitamos a genética. Porque tudo que se
estuda, geneticamente conseguem comprovar. Porque é natural que um espírito, ou melhor, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 espírito em existências passadas por auto se intoxicarem demais, por trazerem os seus arquétipos todos infectados de toxinas nocivas, de atos bárbaros de todas as espécies, não só contraídos durante o período vivido na Terra, em centenas e centenas de existências, quanto também toxinas de outros sistemas solares. É natural que centenas de espíritos que se intoxicaram, de certa forma, obviamente, juntos, por terem feito parte de determinados atos negativos, criaram-se elos entre si, onde centenas ou até milhares de espíritos fazem parte da mesma árvore genealógica. Mas centenas, milhares, mas não bilhões, porque cada qual segue-se um ramo, cada qual segue-se uma tribo. Então é natural que aqueles espíritos endividados, eles reencarnam, graças a essa oportunidade do ressarcimento, da quitação dos débitos de vidas passadas, eles reencarnam e depois eclode determinadas enfermidades, as quais aqueles espíritos que se encontram na erraticidade possuem as mesmas necessidades que eles no corpo físico possuem, e pelo fato da herança, da simpatia e da antipatia de existências passadas, são espíritos comprometidos ali, como se fosse uma família da árvore genealógica. Por isso que os cientistas, os cientistas analisando
uma árvore genealógica, ela possui lá 400, 500, 800 indivíduos que fizeram parte daquela árvore genealógica. Nossa, olha para ver, a árvore genealógica de fulano é composta de 800 indivíduos. Tendo que aceitar de que, como o processo é relativo e é complexo, quase sempre 50% dos espíritos que reencarnam naquela família fisiológica antes já fazia parte na erraticidade e de vidas passadas daquela mesma família da árvore genealógica física, com as necessidades espirituais de expurgar aquelas toxinas negativas contraídas em existências distantes. Olha só para você ver que emaranhado. Olha só para você ver o elo. Por que nós dissemos quase 50% herda a hereditariedade, a genética? Porque como se explica uma mãe portadora do HIV, grávida, depois que o filhinho nasce, eles colhem material da criança, fazem os exames e a criança não é detentora, ela não possui HIV. Aí me diz isso, me diz agora. É a genética. Ué, mas que genética é essa? Que hereditariedade é essa que expulsou o HIV do organismo daquela criança? Depois eu digo que a ciência é limitada, é capenga. Muitas pessoas acham que eu estou falando demais. Como se explica uma mãe que teve 3 filhas, as 2 primeiras com microcefalia e a terceira perfeitamente fisicamente. Como se diz assim simbolicamente? Sem doença nenhuma, aparentemente. Nasceu perfeita. Como perfeita a mãe. E o mais interessante, analisando os cientistas, a árvore genealógica daquela mãe, eles não encontraram em aproximadamente 390 integrantes nenhum da família que pudesse ser o responsável por aquele
distúrbio genético, biológico, fisiológico, por aquele transtorno genético, porque eles dizem que é um transtorno genético, de fato é, mas não explicam o porquê que esta menina, a terceira, não nasceu com microcefalia, porque só as duas anteriores. Porque na árvore genealógica dela não existia aquele que pudesse ser o responsável por aqueles transtornos genéticos ou hereditário. Por quê? Qual a causa disso? Está no corpo ou está na alma, no espírito, em existências passadas, no baú, como eu estou esmiuçando, nos crimes que as pessoas cometeram, que ficou registrado no perispírito, o ato, e vindo para o corpo físico as sequelas? Como se explica isso? Como se explica a síndrome de Down? Ah, mas a síndrome de Down geneticamente, hereditariamente, ela é explicada por esse motivo, assim, os 21 não se formaram, um dos 21, dos 22 não se formaram, tal. Você entendeu? Isso é mais científico, eu não vou entrar nessa área porque não há necessidade. Mas é interessante. Os cientistas já chegaram à conclusão que então aquele indivíduo ali, ele é o iniciante de todo o transtorno genético, de todo o transtorno genético. Porque analisando todo o histórico da árvore genealógica daquele portador daquela síndrome de Down, não encontraram explicação. É o caso inexplicável, como eles dizem na psicopatologia, que existem casos inexplicáveis. Como dizer? Como explicar isso? E muitos outros casos. Como explicar o caso que a ciência espírita, remontando as causas, esclarece muito bem as desigualdades sociais, econômicas, culturais, né? Como explicar? É genética? Tem 4 filhos. Um se tornou cientista e os outros 3 foram carpir café. Ora, não era para os 4 se tornar cientistas? Ou os 4 carpir café? Por mais que tudo é digno. Só estou tentando mostrar essa separação que os cientistas eles fazem por falta de conhecimento do perispírito e do espírito.
E a desigualdade, né, financeira, as condições financeiras. Porque uns nascem com câncer e outros não têm sequer uma verruga para se preocupar. Por que essa desigualdade? Essa desigualdade é genética? Aparentemente é genética, né? Aparentemente é hereditária. Porque a gente vê a família toda naquela, né, situação caótica. Mas, como eu disse, atributo do corpo. Essa genética, essa hereditariedade. É óbvio que a causa encontra-se registrada no perispírito e no espírito. Vamos dar sequência no próximo vídeo.